Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está assistindo mais um encontro do Nefi aqui no YouTube e também a galera que está ao vivo aqui com a gente. É sempre um prazer ter vocês conosco. E o encontro de hoje é um encontro super legal, porque nós vamos falar de um tema que é extremamente importante. Eu diria que é um tema essencial. E nós, como cristãos, e como... Epa! Ô, Glória! Gente, acontece, caiu meu violão aqui. Gente, é um tema essencial que é a missão. A construção de uma comunidade missional. Então, eu quero compartilhar a tela com vocês para nós conversarmos um pouco sobre isso e depois nós discutirmos sobre algumas perguntas que nós iremos propor aqui depois da nossa exposição. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Isso. Todos estão vendo a tela? Sim. Estamos vendo a tela. Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre a construção de uma comunidade missional a partir da narrativa bíblica. Todos nós gostamos de histórias. Todos nós temos histórias para contar. Feliz aquele que tem história para contar. E mais do que termos histórias para contar, nós fazemos parte de uma grande história. E é sobre essa história que eu quero falar um pouquinho com vocês nesse nosso encontro. Mas essa história não vai começar com um Era uma Vez. Porque é uma história real, é uma história fascinante, é uma história que enche os nossos olhos, e à medida que nós formos falar sobre essa história, nós iremos perceber o quão inseridos nós estamos nessa história. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, nós sabemos que a Bíblia tem os seus 66 livros, nós sabemos aí que a Bíblia foi escrita no intervalo de aproximadamente 2.000 anos. Todos esses detalhes nós sabemos. E nós temos uma tendência de olharmos para a Bíblia de uma maneira sistematizada. Mas a nossa proposta, a partir desse encontro de hoje, é olharmos para a Bíblia como sendo essa história. A Bíblia, ela é uma grande história. A Bíblia, ela é o enredo da salvação. A Bíblia é o drama das Escrituras. E esse drama, essa história, ela pode ser dividida em 6 atos. Nós vamos falar, então, um pouco sobre esse enredo da salvação. Nós vamos falar sobre somos parte dessa história em seguida. E depois nós vamos falar sobre a revolução de Jesus, vivendo na terra daqui, a terra do céu. Então, começando então com esse enredo da salvação, a narrativa bíblica, ela é... Eu estou numa reunião aqui. Nós podemos dividir a Bíblia em 6 grandes partes. Nós podemos dividir a Bíblia em criação, queda, Israel, Jesus, o Espírito Santo e a igreja e a nova criação. Geralmente nós resumimos esse enredo da salvação em criação, queda, redenção. Mas o N.T. Wright, ele propõe essa divisão, esse olhar para a história através dos 5 primeiros atos. E o Craig Bartholomew e o Michael Gorin, no Drama das Escrituras, eles vão pegar essa ideia do Wright, desses 5 primeiros atos, criação, queda, Israel, Jesus e igreja, e acrescentar um 6º ato, que é a nova criação. Então, vamos pensar um pouco sobre a Bíblia como uma história.
A Bíblia começa falando de um Deus que criou céus, terra, mar, criou todo o cosmos, criou a humanidade. Nós vemos em Gênesis 1 um Deus criador, um Deus que todas as coisas que ele formou são perfeitas, são maravilhosas. Nós vemos Gênesis 1, esse Deus criador. Vemos no versículo de 26 a 28 a criação da humanidade. Vemos em Gênesis 2, Deus com Adão e Eva. E essa narrativa da criação é maravilhoso. Mas em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda. E com a queda, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o pecado ele acaba corrompendo a nossa relação com Deus, acaba corrompendo a nossa relação com o próximo e acaba corrompendo a nossa relação com a própria criação. O pecado ele entra no mundo e gera efeitos devastadores. Mas mesmo com a entrada do pecado, Deus, ele ainda assim não desiste da criação. E, portanto, ele coloca em prática o seu plano de redenção. De Gênesis 3, que é o relato da queda, até Gênesis 11, nós vamos ver os efeitos devastadores do pecado. Nós vamos ver Caim e Abel, nós vamos ver dilúvio, a Torre de Babel, nós vamos ver os efeitos do mal no coração humano. E ainda que o pecado produza esses efeitos horrorosos de Gênesis 3 até Gênesis 11, em Gênesis 12 nós vemos Deus e Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão. E a partir de Abraão, Deus ele começa a construir um povo. E esse povo é um instrumento na missão de Deus, na missão de redimir, na missão de restaurar a sua criação, na sua missão de restaurar a humanidade. Então, Deus, a partir de Abraão e sua descendência, ele forma um povo, e esse povo é Israel. E Deus forma Israel para basicamente duas coisas. 3. A primeira delas, para se relacionar com aquele povo. A segunda coisa é para que aquele povo testemunhasse e vivesse para a glória dele, do Senhor. E o terceiro aspecto, Israel foi formado por Deus para abençoar as outras nações. O propósito de Deus para com Israel nunca foi Israel em si mesmo. O propósito de Deus para com Israel é que Israel fosse um mediador das bênçãos divinas para as outras nações. E isso é muito importante. Porque, na verdade, isso nos leva a uma conclusão de que a missão, ela não se inicia no Novo Testamento. A missão, ela inicia muito antes. Em Êxodo 19, nós vemos Deus falando
que estava formando um reino de sacerdotes, uma nação santa. Israel, então, tinha a vocação, o chamado recebido de Deus para obedecê-lo e ser uma bênção para as nações. Porém, no decorrer da história, nós vemos que Israel e a sua relação com Deus era uma relação de idas e vindas. Ora Israel se afastava do Senhor, ora Israel se aproximava do Senhor. Mesmo Israel testemunhando grandes milagres, grandes feitos do Senhor para com eles. Ainda assim, Israel, ao invés de abençoar as nações, Israel simplesmente se permitiu ser engolido pela cultura dos povos pagãos. Tudo que era para Israel fazer, Israel fez ao contrário. Israel, ao invés de ser luz para as nações, Israel acabou sendo mais uma dentre tantas nações. E da mesma forma que aquele povo foi colocado na terra, Deus retirou esse povo da terra. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos basicamente 3 fases de Israel. Nós vemos Israel como tribo, nós vemos Israel como reino, já como nação ali, e nós vemos Israel na diáspora, nós vemos o povo exilado na Babilônia. O povo que antes estava no Egito voltou ao exílio, voltou para a Babilônia. Mas mesmo no exílio, a promessa de Deus para com Israel permanecia. Mesmo no exílio, Deus não se esqueceu de Israel. Muito pelo contrário, quando nós vamos para os profetas, quando vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos o Senhor reafirmando várias e várias vezes o seu amor para com Israel. Israel, então, alguns voltam para Jerusalém, retornam do exílio, mas encontram uma Jerusalém diferente. Encontram uma Jerusalém dominada pelo Império Romano. Eles estavam de volta, mas já não era a mesma Jerusalém. Já não era a mesma coisa. Então, Deus, ele cumpre a vocação, o chamado que Israel não conseguiu cumprir. Mas como assim? Como que Deus cumpre esse chamado que Israel não conseguiu cumprir? Deus cumpre esse chamado em Jesus. Jesus. Deus encarnou. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro Santo. Deus estava entre os homens. Jesus, sem dúvida alguma, é o clímax, é o ápice desse enredo da salvação. A vida, a morte e ressurreição de Jesus é uma vitória. A cruz, ela não é o fim, a cruz, ela é o início. Jesus, ele é responsável por ajuntar novamente o Israel disperso. E quando a gente olha para o texto bíblico e percebe essa nuance, é maravilhoso. Mas as pessoas, elas imaginavam o Messias, ele vindo
instituindo uma nova era já definitiva ali e a era passada simplesmente acabar de uma só vez. Mas não é o que acontece. Jesus, ele vem. Jesus, ele ascende aos céus e derrama o seu Santo Espírito. Quando nós olhamos para Jesus e quando nós olhamos para o derramado do Espírito Santo, nós estamos vendo nesse movimento duas eras existindo ao mesmo tempo. Nós temos a era presente e nós temos a era vindoura, a era futura. Nós vemos o já e ainda não. É tão confuso, né, quando a gente olha para o texto bíblico e vê isso. Mas depois a gente passa a entender de que o derramamento do Espírito Santo é, além da capacitação do povo de Deus para a continuidade da missão, o derramamento do Espírito Santo é a garantia visível, real, de que Jesus voltará. Jesus, ele inicia o ajuntamento do Israel disperso. Mas os discípulos, eles têm uma missão. A missão de continuar o que Jesus iniciou e reunir esse novo Israel. Um Israel restaurado. Um Israel agora purificado. Uma comunidade escatológica, missional. E nós vemos, então, o início da igreja no século I, no livro de Atos. Começa em Jerusalém e vai se espalhando, vai se espalhando. E quando vê, o evangelho chega aos gentios. E quando vê, o evangelho já está sendo pregado em Roma, já está sendo pregado em Antioquia, já está sendo pregado em Éfeso, Corinto, Macedônia. A igreja, os primeiros cristãos, capacitados pelo Espírito Santo, estavam continuando a missão. Os discípulos continuaram a missão. E os novos discípulos continuaram também a fazer essa missão. E a igreja se espalha. E o cristianismo, mesmo num cenário de perseguição, continua crescendo. Nós estamos hoje nesse quinto ato da história. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos uma grande responsabilidade, que é continuar a missão. Em resposta à graça manifesta em Jesus. Em resposta à missão de Deus iniciado ainda lá no Antigo Testamento. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos uma comunidade. Por isso que é impossível ser feliz sozinho. Porque nós fomos criados para uma vida em comunhão. O nosso papel como igreja, o nosso papel como cristãos é anunciar as boas novas do Evangelho. O nosso papel nessa história que nós estamos inseridos é dizer para as pessoas que há um banquete esperando por elas. E o dia desse banquete vai chegar. O sexto ato dessa grande história, a Nova Jerusalém, a nova criação, está às portas.
Novos céus e uma nova terra. Alegria eterna. Onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá. Essa música do Oficina G3 é maravilhosa. Haverá uma grande cidade, uma cidade restaurada. O povo de Deus antes disperso, reunidos naquela cidade. E Apocalipse vai dizer que no meio da cidade haverá um jardim. Isso é maravilhoso. Deus voltará a habitar. Jesus reinará junto com seu povo. E essa história nos fascina. Essa história nos move, essa história ela nos impulsiona. Essa história que nós estamos inseridos, ela aquece os nossos corações. Quando nós passamos a entender a Bíblia como sendo essa grande história, a gente, uau, que incrível. Que privilégio fazermos parte dessa história. É tremendo. É rico. Esse é o enredo da salvação. É a grande narrativa bíblica. E, como parte dessa história, é preciso assimilar que nós somos uma comunidade missional. A missão não é da igreja. A missão é de Deus. E Deus dá à igreja o privilégio de participar da sua missão. Portanto, como igreja, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Assumir efetivamente a nossa participação nessa missão iniciada por Deus. E quando nós compreendemos isso, isso faz com que o nosso engajamento com a cultura seja ainda maior. Se nós somos parte dessa grande história, a verdadeira história, como nós podemos encarnar essa história? Como nós podemos vivenciar essa história? E 3 aspectos são importantes fazer o destaque deles aqui. A primeira forma de nós assimilarmos essa grande história pela qual nós estamos inseridos é encarnando essa história em nossas liturgias. Encarnando essa história na liturgia da igreja. Nos cultos de adoração. Na ceia do Senhor, no batismo. A ceia e o batismo não são apenas sacramentos. A ceia e o batismo não tratam apenas do aspecto da salvação individual. A ceia e o batismo trazem um contexto muito maior. Traz um contexto missional. Então, precisamos encarnar essa história na nossa liturgia. E não apenas encarnar essa história nas liturgias de culto, mas vivermos em nossos contextos, no nosso dia a dia, essa liturgia. Eu adoro o livro da Tish Warren, Liturgia do Ordinário, porque remete a isso. O livro do J.K. Smith, Você é Aquilo que Ama, o Smith vai falar sobre a importância da liturgia. A liturgia
no seu caráter formativo, e não apenas informativo. Quando essa história se faz visível em nossas liturgias e na nossa aplicação diária dessas liturgias, nós passamos a entender o que de fato é uma vida em missão. Nós passamos a ter uma vida de intencionalidade missional. Isso também passa por um entendimento do verdadeiro significado do conceito de missão. Quando a gente ouve essa palavra missão, nós temos a tendência de ligar a palavra missão a envio de pessoas para pregarem o evangelho em outros contextos culturais. Geralmente a palavra missão ela é muito entendida como esse envio transcultural, né? E de fato, nós podemos entender a missão de dois modos. O primeiro modo é o modo envio mesmo. Mas antes do envio, há um outro modo da missão, de entendermos a missão, que é a missão na sua modalidade orgânica, que é a missão nos nossos contextos diários, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Quando nós olhamos para o texto de Atos 2, 42, 47, nós vemos que os primeiros cristãos, eles tinham a simpatia do povo. E por que eles tinham a simpatia do povo? Porque o modo de viver daquelas pessoas era um modo de viver completamente contrastante à cultura da época, à cultura do Império Romano. A vida daquelas pessoas por si só já evidenciava pessoas que viviam como Cristo Jesus. Missão é envio, mas missão também é algo orgânico. Missão também é viver uma vida de contraste, uma vida contrastante dentro da cultura. A gente precisa entender também que nós somos uma comunidade escatológica. Ser parte dessa história significa que nós estamos, vivemos, nos movemos, existimos, esperando o retorno de Cristo. Essa é a principal esperança que nós temos e essa esperança que nos move. Nós somos uma comunidade escatológica. Quando a gente entende isso, quando a gente entende esses três aspectos, nós entendemos o que é fazer parte dessa história, dessa maravilhosa história. Nós vivemos na terra daqui, a terra do céu, já dizia o Marcos Almeida. Vivemos impactados pela revolução de Jesus. Jesus produz uma revolução avassaladora em suas palavras, em suas ações, nas curas, nos milagres que operava. E o texto de Atos 2, 42, 47 retrata
essa comunidade de contraste impactada pela revolução causada por Jesus. Atos 2, 42, 47 diz: eles, os primeiros cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Está errado aqui, temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O modo de viver daquelas pessoas chamava muito a atenção. O que esse povo está fazendo? Mas que diferente. Esse estilo de vida. Isso atraía as pessoas. A igreja, ela só é igreja se ela for missional. A igreja, ela só é igreja se ela for uma comunidade de contraste. A igreja, ela só vai conseguir a simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentando diariamente a essa igreja mais e mais pessoas salvas. Se a igreja for uma comunidade que evidencia a vida de Cristo Jesus, meus amigos. É isso. É uma comunidade diferente dentro da cultura. A nossa cultura corrompida pelo pecado, nossa cultura muitas vezes idólatra, hedonista. Uma cultura que preza por prazer ao extremo. Uma cultura que preza pela satisfação a qualquer preço, a qualquer custo. Uma cultura muitas vezes egoísta. Uma cultura injusta. Mas o povo de Deus é um povo que exerce sobre a sociedade uma influência contracultural. Nós não estamos falando de uma igreja alienada. Nós não estamos falando de uma igreja que se afasta completamente da cultura. E também não estamos falando de uma igreja que acomoda, que absorve essa cultura. Mas nós estamos falando de uma igreja que se aproxima da cultura e, ao mesmo tempo, exerce sobre essa cultura, sobre esse contexto cultural que ela está inserida, uma influência contracultural. Como referência de obra para essa parte expositiva, eu utilizei um artigo meu que foi publicado recentemente pela revista do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Então, essa parte expositiva é uma parte desse artigo. Se você quiser ter acesso a esse artigo na íntegra, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vocês vão poder ler esse artigo na íntegra. E também é uma ideia muito trabalhada pelo Craig Bartholomew e pelo Michael Gorin, no O Drama das Escrituras, um livro que me impactou profundamente e mudou o meu olhar
para com a Bíblia, porque eu passei a enxergar a missão desde Gênesis até Apocalipse. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso, galera. Bom, vamos refletir um pouco sobre a construção dessa comunidade missional que nós fazemos parte. Vamos compartilhar um pouco sobre o enredo da salvação contido na narrativa bíblica, né? Vamos bater um papo sobre isso, porque eu penso que nós precisamos pensar a respeito de algumas coisas, né? Queria perguntar para vocês, e você que está assistindo essa reunião depois no YouTube, pode colocar aqui nos comentários depois a sua opinião, tá bom? Nós queremos muito ler, saber, né, suas impressões sobre os temas abordados aqui no NEFI. Primeira coisa que eu queria trazer para discussão, galera, é o seguinte. Na opinião de vocês, por que geralmente, a Bíblia ela é abordada de forma sistematizada e não como uma história em que Deus vai revelando o seu plano redentivo progressivamente? Por que a Bíblia ela é trabalhada, tratada mais de uma maneira sistemática do que de uma maneira narrativa, na opinião de vocês? O que vocês acham? Gente, um de cada vez, viu? Por quê? Por que a gente tem a tendência de olhar para a Bíblia desse modo sistêmico, desse modo muito como se fosse um conjuntinho de regras, sabe? Por que geralmente há uma abordagem assim e não uma abordagem mais histórica da Bíblia? A Bíblia como esse propósito missional de Deus que vai se revelando ao longo da história e participantes dessa missão. Na opinião de vocês, por que não se trabalha esse aspecto? Na minha opinião, eu acredito que é mesmo pelo olhar, né, que a pessoa tem, a falta de entendimento mesmo, porque quando você se aprofunda na história, se aprofunda, como eu posso dizer, nos porquês que estão ali na história, aí você passa a ter um outro olhar. Eu acho que isso é questão mesmo de se aprofundar nesse estudo. Então, é uma narrativa bonita, né? É uma narrativa profunda. Eu gostei muito dessa construção aí que você fez, né? De trazer essa comunidade missional lá desde o Gênesis, lá desde a criação, né? E o aspecto, por exemplo, de Abraão, né, que Israel foi colocado para abençoar. Outro dia eu até falei isso na pregação de domingo. Daí eu lembrei isso, que a Israel foi colocado para nos abençoar. Então, isso é uma construção, é um olhar que a gente constrói a partir do momento que você começa a aprofundar e realmente buscar, né? Buscar outros viés, outros olhares mais profundos. E eu acho que isso é uma questão, eu acredito que a gente tem esse olhar, porque nós somos preguiçosos mesmo.
Não gostamos de estudar. Eu acho que tem alguns motivos. Agora que eu vou falar, o pessoal liga o liquidificador aqui, mas é complicado. Vou esperar desligar aqui, porque senão vai atrapalhar. Não, mas tá tranquilo, tá dando para te ouvir normal, Tá dando mano. para ouvir? Tá Então tá. tranquilo. Não, é porque acho que a primeira coisa que tem é a questão cultural, né? A cultura, o aspecto cultural, que é diferente, né? A gente é ocidental, a gente tem um costume de narrativa que é diferente do que os autores da Bíblia tinham, né? Que é uma questão mais oriental, grande parte inspirada ali na questão hebraica, né? Tudo mais. Então tem essa diferença, né? Dessa questão cultural, de narrativa. A narrativa que a gente está acostumado é diferente, é mais hollywoodiana, diferente daquilo que a narrativa que a Bíblia coloca. Então, acho que começa a primeira coisa aí. A segunda coisa tem a ver com a questão de acho que é ser mais fácil de estudar também, como é algo que é em outra língua, outra cultura, outro idioma, os idiomas mais antigos, uma cultura mais antiga também. Então fica mais fácil de estudar se for sistematizado do que se for alguma coisa que é narrado. Igual, por exemplo, você pega um exemplo, você tem Gênesis 11, falando que cada tribo se separou conforme suas línguas. Você pega Gênesis 10. E Gênesis 11 está acontecendo na Torre de Babel, que é quando o pessoal teve as línguas separadas. Então, o capítulo anterior já está falando que tinha línguas diferentes uma das outras. E no outro capítulo está falando como que foi. Se fosse no nosso contexto, a gente estaria contando primeiro como foi e depois mostrando isso, né? Que é uma questão ali que tem muito na Bíblia. Por isso eu acho que tem essa questão também, da gente sistematizar a Bíblia aí. Né? É essa que é a questão. Eu achei importante essa sua colocação, porque a gente procura mesmo um segmento cronológico. Foi entender, né? Isso é Primeiro olhar verdade. que a gente vai é isso. Desconstruir isso da nossa cabeça não é muito fácil, não. Isso é verdade. É igual como um Tem que fazer exemplo. desconstrução. É igual, por exemplo, você pega os livros poéticos, não proféticos, né? Eles não são muitas das vezes cronológicos, eles são divididos às vezes nas bênçãos não, nas profecias, né? Profecia para tal país, profecia para tal coisa. E às vezes a cronologia não é a certa ali, e a gente fica procurando a cronologia, e acho que esse é um dos motivos. Boa, mano. Porque tem essa questão do contexto é muito importante. Contexto é muito importante. E, e muitas vezes ignorar o contexto histórico, cultural da época que a Bíblia foi escrita, se a gente desconsidera esse contexto, a gente corre um risco muito grande de cair num anacronismo ali, né? Então, talvez por isso, de fato, talvez por isso que essa abordagem seja mais sistêmica mesmo, um olhar mais categorizado, né? Mas eu embora a tendência do nosso olhar seja um olhar mais sistemático, categorizado, eu penso que a forma narrativa ela é mais. Como é que eu posso dizer? A forma narrativa ela é mais pedagógica. Porque você consegue visualizar, você consegue fechar o olho e você entender a Bíblia de uma maneira narrativa é mais palatável para você. Então você. Agora, porque às vezes a gente trabalha muito de uma maneira conceitual e nem sempre é algo tão simples.
tem uns conceitos que, meu Deus do céu, mas quando você trabalha esse mesmo conceito, mas num enredo, é muito diferente. Você vê que, por exemplo, a forma pedagógica de Jesus era uma forma de parábolas. Você repara para você ver, Jesus não era Jesus não era uma pessoa de dar a resposta, isso é isso. Não. Quem é o Senhor? Quem é o meu próximo? Jesus não falava, seu próximo é fulano, fulano. Não. Jesus ia lá, parábola. Sabe? Então, eu não sei. Talvez a impressão mas, gente, é uma impressão, tá? É uma impressão. A impressão que me dá é que perdendo essa forma pedagógica de se ensinar a Bíblia, a gente acabou muitas vezes deixando de lado uma capacidade, o exercício de uma capacidade mais reflexiva acerca do texto bíblico. Porque é claro que, gente, nada contra teologia sistemática, tá, gente? É super importante. Teologia sistemática é super didático, inclusive. Mas, quando a gente olha para a teologia bíblica, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas quando a gente olha para a teologia bíblica, parece que a coisa faz mais sentido, sabe? Porque você está vendo a coisa ali acontecer. Eu acho que realmente essa questão do contexto, essa questão pedagógica que vocês falaram, eu acho que isso são causas pelas quais a Bíblia seja abordada mesmo de uma maneira mais sistematizada e menos narrativa, né? Isso é legal, muito legal. Agora, a gente está falando aqui da Bíblia no aspecto, um olhar. Nós estamos falando da Bíblia como narrativa, né? Como uma metanarrativa. Como que a abordagem da Bíblia como uma metanarrativa, como que essa abordagem pode influenciar ou interferir em ações evangelísticas, na formação espiritual dos membros das nossas igrejas? Como que vocês pensam que a abordagem bíblica, a abordagem narrativa da Bíblia pode influenciar? Como que essa abordagem narrativa pode contribuir tanto para ações evangelísticas como no dia a dia da igreja local, ali na formação espiritual das pessoas? Gente, um de cada vez. Então, vou eu aqui. A abordagem narrativa, ela força mais a pessoa a pensar, né? Aquilo mesmo que você falou, a imaginar, a pensar, né? A formar opiniões e não ser apenas um replicador, um repetidor daquilo que se diz. Né? Eu gosto dessa abordagem mais narrativa, que força a pessoa a pensar, a analisar, né, o texto bíblico, a fazer quase que uma exegese do texto. Eu gosto desse tipo, sabe? Eu me identifico mais com esse tipo narrativo. Então, eu acho, assim, na minha visão, ele força, igual você falou sobre o método pedagógico de Jesus em parábola, né? O que Jesus fazia com a parábola? Geralmente, ele devolvia, né? E mesmo nas mesmas respostas, ele devolvia a pergunta, né?
E pensa aí, você... E a parábola, o que era? A parábola forçava o cidadão a pensar sobre aquilo, né? Eu, assim, eu acho bacana, eu me identifico mais com isso. É verdade. E de que forma, Creuzinha, Rafael, de que forma vocês entendem que trabalhar essa maneira pedagógica da Bíblia como narrativa, como que isso interfere na igreja local? Como que isso poderia interferir, por exemplo, ou influenciar, ou contribuir, né, na formação espiritual da igreja? Eu acho que forma crentes mais maduros, sabe? Com maior entendimento. Eu acho que sim. Eu tenho muito preocupação com essas repetições que as pessoas fazem, né? Que às vezes pegam um texto bíblico. Outro dia mesmo eu estava na escola bíblica sobre um texto bíblico que as pessoas sobem no púlpito e é aquele texto que diz que Paulo fala, a letra mata e o espírito vivifica, né? Quanta besteira eu já vi acerca desse texto. E aí você falar exatamente qual o contexto, né, que Paulo estava falando aqui, de que Paulo estava falando, qual era a letra que Paulo estava falando. Eu acho que o entendimento é melhor, poxa. Eu acredito que forma pessoas mais maduras, sabe? Mas nem todo mundo quer pensar, não, sabe? As pessoas preferem repetir igual papagaio. Ah, verdade. Eu acho que é porque a gente presta mais atenção quando é narrativa, né? Eu tô para gravar um vídeo lá no meu canal, que é o Comics Review, que é uma reação de um culto que eu vi lá da Betânia, São Leopoldo, né? Então eu tenho que tirar um tempo para gravar, acho que esse sábado e final de semana não vai dar para gravar, mas no próximo deve dar. Mas é justamente eles estavam explicando sobre isso. Como que a narrativa ela ensina muito mais as pessoas do que às vezes uma aula, alguma outra coisa. Eles citam um estudo, eu não lembro de qual que é, mas eu tenho que ver no vídeo que uma faculdade um dia fez, onde eles separaram duas turmas. Uma turma tinha o pessoal que aprendeu sobre um assunto, mas numa questão de aula, e a outra turma tinha o pessoal onde aprendeu sobre o mesmo assunto, mas em forma lúdica. Uma história, viu um filme, assistiu um episódio de uma série e tudo mais. Colocar essas duas turmas para responder prova. A turma que ela viu de forma lúdica a história, ela saiu muito melhor do que a outra e ela pensou ter visto uma aula sobre. Então, acho que a igreja ela precisa disso. Eu acho que ela perdeu um pouco essa questão de utilizar a narrativa, né? Igual, por um exemplo, a gente tem as grandes obras aí do Lewis e do Tolkien. Foi um bom começo, né? Elas inspiram toda a cultura pop, mas depois a gente vê que largou para lá. Às vezes não trata como algo bacana e a igreja tem que voltar a essa questão de contar histórias. Eu até compartilhei no meu Instagram do Amigo Jesus, acho que o pessoal fez com IA, né? Inteligência Artificial, como que seria desenhos da Bíblia de forma da Pixar. E aí eu compartilhei lá. O pessoal tem que entender que isso é missão também. Né? Essa narrativa, muitas das vezes, ela ensina muito mais, fica muito mais impregnado. E às vezes a narrativa, ela vai chamar você para o sério. Você vai ver ali um assunto narrado em uma história, você vai achar interessante, você vai estudar o profundo que aquilo passa. Então, acho que falta um pouco aí. E se a gente aderir mais, vai ficar mais fácil a identificação das pessoas que não são cristãs, vai ficar mais fácil o entendimento de quem já é. Mas parece que tem um gatilho que não vira na nossa mente, então a gente não faz isso. Sim, você falou algo importante, Rafael, que é a respeito de o modo, a narrativa como instrumento pedagógico, ela foi sendo deixada de lado ao longo do tempo. E isso prejudica. Por exemplo, uma forma de prepararmos uma comunidade missional. Vamos pegar ministério infantil de igrejas. Você pode trabalhar de duas maneiras. Ou você dá desenhozinho para a criança pintar,
para passar o tempo do culto ali, e no final do culto o pai e a mãe pegam a criança e vai embora, e a criança não aprendeu nada, só desenhou. Ou então você vai inserindo essa narrativa trabalhando o lúdico da criança. Aí é diferente. Porque a criança ela já vai sendo formada biblicamente desde cedo e ela já vai entendendo esse enredo da salvação que a Bíblia traz. Ela já vai entender o significado das liturgias. Ela já vai sendo formada, alimentada biblicamente, teologicamente, desde cedo. Não sei se... Só me engano, acho que é o Valdir Steyernagel que escreveu um livro esse ano, Teologia para o Coração da Criança. Acho que é esse o nome do livro. Fantástico! A gente precisa pensar isso mesmo. Teologia para o coração da criança. Por quê? Porque para a criança entender, desde cedo, que ela faz parte de uma comunidade missional. Quando a gente entende isso, explode a cabeça da gente. Eu acho que uma abordagem da Bíblia como narrativa, eu acho que ela influencia no sentido de não colocar a Bíblia como um conjunto de ações que você deve fazer ou não deve fazer. Que às vezes o modo como a Bíblia é apresentada é como se só tivesse, é como se a Bíblia fosse um conjunto de imperativos. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem... E na verdade, antes dos imperativos, aos indicativos. Antes de Deus dizer para o povo, para que o povo obedecesse, Deus, ele opera a sua graça. Então, a nossa obediência a Deus, na verdade, ela é uma resposta à graça que nos foi dada por ele antes. Missão, na verdade, é uma forma de respondermos à graça de Deus que foi derramada sobre nós antes. Então, a Bíblia não é simplesmente, sei lá, o Código Civil ou o Código Penal que está ali as disposições. Não é isso. A ideia não é essa. É claro que as duas coisas precisam ser trabalhadas. Uma grande graça envolve grande responsabilidade, né? Grandes poderes envolvem grandes responsabilidades. Mas, quando a gente trabalha do ponto de vista histórico, isso fica mais perceptível. Sabe? E aí, até mesmo para evangelizar, ou então na formação espiritual dos membros de uma igreja, já não é mais um olhar para a Bíblia de uma maneira sistemática, o conjunto de regras e princípios que eu devo. Não. A gente passa a olhar como algo muito maior. Então, eu penso que precisamos resgatar essa pedagogia bíblica na sua forma narrativa aí, né? Um outro ponto para a gente conversar, a gente está falando sobre missões aqui, né? Comunidade missional, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O contexto do Antigo Testamento era um, o contexto do Novo Testamento, século I, era outro. E hoje nós estamos no século XXI. Então, 20 séculos se passaram do Novo até aqui. Qual
ou quais são os maiores desafios da missão ou em se fazer missões hoje? Quais são os maiores desafios da comunidade missional hoje, século XXI? Nossa, eu acho que são tantos desafios que a gente pode ficar a noite inteira falando. Mas assim, a primeira questão acho que é o relacionamento com a cultura, né? A igreja não está sabendo se relacionar com a cultura, né? A gente, como comunidade, não está sabendo como se portar, né? Mediante a N coisas, né? Tem na cultura, arte, entretenimento, política, música. Ou a gente vai muito para o extremo, que é liberar demais as coisas, ou a gente vai muito para o extremo, que é não querer as coisas. Aí quando vai, por exemplo, a política, aí vai muito para a questão da idolatria, né? Ou então a questão de ser ausente na prática da política também. A questão da arte, então, é só Jesus na causa. Mas é isso. Nossa, uau. Creuzinha. Eu acho que passa muito por entender realmente qual é o sentido de missão. Passa pelo entendimento. O que realmente é missão? Eu acho que a gente tem que fazer esse resgate. Qual que é o sentido disso? Boa, gostei, gostei. 2 pontos muito interessantes. Saber o significado da missão e o envolvimento da igreja com a cultura. Acho que com relação à cultura, o Rafael pontuou muito bem isso. Um erro que acontece é os dois extremos. O primeiro extremo é quando a igreja ela se coloca numa posição quase que um dualismo, né? Igreja-mundo. 2 universos paralelos ali, que zero possibilidade de interação, de diálogo. Então, o primeiro extremo é uma postura de rejeição total à cultura. Como se não houvesse nada de bom. Nada. Só o que a igreja mesmo produz é que é bom. Esse é um primeiro extremo. Segundo extremo é quando a igreja quer absorver toda a cultura. Ou seja, ou eu me afasto de tudo, ou eu abraço tudo. Também é um extremo perigoso. E o que é legal é que o Gorrinho vai falar, o Gorrinho vai falar na Igreja Missional que a igreja ela é uma comunidade de contraste dentro de uma sociedade. Então, na verdade, nem acomodação à cultura, nem afastamento da cultura, e sim uma aproximação da cultura. Encontrando-se com ela, mas ao mesmo tempo conflitando com essa cultura a partir do contraste. É se aproximar da cultura, exercendo sobre ela uma influência diferente, contracultural. Porque a cultura em si, gente, é boa. Gente, arte, música,
Gente, é muito bom. É maravilhoso. Você vai em museu. Eu adoro ir em museu, por exemplo. Gente, é incrível. É maravilhoso ir em museu. A riqueza da história, a riqueza da cultura. Música quando é bem produzido, gente, filme quando é bem produzido, literatura, gente, existem muitas coisas boas. Aliás, originalmente é bom mesmo. Pecado é que corrompe, que corrompeu tudo, mas as coisas em si são boas. E a gente não pode ignorar isso. Mas ao mesmo tempo, fazendo esse papel de influência pelo contraste. E o segundo ponto é muito importante também, porque nós, cristãos, nós como igreja precisamos entender o verdadeiro significado do que é missão. Missão não é apenas mandar pessoas para outro lugar do Brasil ou para outro país para evangelizar. Missão não é apenas a sua igreja promover um evangelismo coletivo. Vai todo mundo para a praça da cidade e faz ações evangelísticas. Isso também é missão. Mas eu penso que nós precisamos entender missão no contexto orgânico. O que é o contexto orgânico? Nós precisamos comunicar as boas novas. Mas a nossa vida precisa evidenciar a transformação que Jesus produziu em nós. Porque senão fica um discurso bem farisaico, sabe? Olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou então a pessoa prega o evangelho, mas, nossa, mas fulano, nossa, caramba, mas ele fala uma coisa, mas assim, não tem nada a ver. A vida não, sabe? Missão é, no seu contexto orgânico, talvez, uma vida que chame a atenção das pessoas a ponto de influenciá-las a querer ter o mesmo modo de vida que você tem. E aí a gente volta para o texto de Atos 2, 42, 47, que a gente leu. E aí a gente volta para o texto de Êxodo 19. A gente volta para Gênesis 12. Ou seja, não é simplesmente estou salvo, estou de boa. Estou salvo, estou favorável. Não. Fui transformado por Jesus. Não é que a vida acaba. Agora que o jogo começa. Porque agora a gente tem a responsabilidade de responder a essa graça. Não apenas pelas nossas palavras, mas principalmente por uma vida de contraste que exala de nós e faz as pessoas desejarem viver essa vida. Isso é maravilhoso, assim, né? É tremendo, é tremendo. É muito bom. Bom, nós estamos caminhando já para o final do nosso encontro. Mas, antes de terminarmos o nosso encontro, eu queria dizer algo muito importante para você. A Bíblia, ela foi escrita por missionários, para missionários. A Bíblia foi escrita por missionários, para missionários. Eu e você somos parte dessa história. Eu e você estamos envolvidos nessa. Eu e você temos a grande responsabilidade de convidarmos outras pessoas para a mesa, para o banquete. Precisamos assumir isso.
precisamos assumir essa responsabilidade em resposta à graça de Deus que nos alcançou de uma maneira sobrenatural, mudando a nossa vida. E além de mudar a nossa vida, nos deu o privilégio de sermos participantes na sua missão, na missão que Deus iniciou lá atrás. Sejamos missionais, façamos missões, sejamos uma comunidade de contraste. O povo de Deus é uma comunidade contrastante, que atrai as pessoas, que é luz para as nações, que é o sal da terra. Que nós não percamos isso de vista em nossos contextos. Não apenas numa vida comunitária de igreja, mas também em nossos contextos individuais. Todos nós somos missionários. Se você quiser acompanhar as nossas atividades, acompanhe o nosso Instagram, @NefiEstudos. Se você apoia o Nefi, divulgue o Nefi em suas redes sociais e também grupos de WhatsApp, tá bom? Ajude-nos a divulgar o conteúdo que nós produzimos e que nós possamos continuar abençoando a vida de tantas e tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora, meus amigos. Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Estamos juntos. Deus abençoe.